aí, vamos lá para a cozinha. Ai, meu Deus. Olha aqui no sorriso. Não é foto, gente, eu tô filmando mesmo. Pode falar. Pode falar, pode começar a explicar. A gente iria explicar a parte externa do vulcão e as partes que eles têm. Aqui é a câmera magmática, onde derrete as pedras para virar lava. Aqui é a magma, que é a lava que vai subir, faz uma cratera, que desce. E aí, aqui é a lava. Feito de pedra. Macia. Mas eles são de pedra. Isso mesmo, branca. Aqui é a cratera, aqui é a lava, aqui é a Aqui é a cratera. Aqui é a cratera. Aí aqui é a lava. E aqui é tipo a raiz dela, sabe? Aí pra fazer o vulcão tem que ter duas placas tectônicas pra se bater. Aí faz a montanha e aí vai esquentando. Aí derrete pedra. E essa aqui é amarela, com vermelho. Laranja, amarela. Tem que ter plano, Duas batatas dessas formam uma pilha. Cada pilha é 2 volts de energia. E para botar tanta energia dentro dela. Usando positivo e negativo, a energia aumenta. Daí para a gente cobre a lâmpada de LED. Daí tudo isso forma Tem uma faixa bem vistosa aqui no meio, tem na minha frente aqui. Começa de novo, Karen. Sobre a densidade da água. Nesse caso, eu coloquei 3 colheres de sal. E a água ficou mais densa que o sal. E aqui só tem água, não tem sal. Por isso que ele afundou. Isso chama criança areia metida. A gente escolheu esse projeto porque nós temos cada química. E pode pensar que tem coisas de outra fruta. Mas essa mistura é apenas gemido de milho e água. E para dar a cor corante. E se ficar muito duro, põe um pouquinho de água. Se ficar muito mole, põe um pouquinho de amarelinho de milho. Para ficar a cor corante. E aí se você bater, se você tá precisando, se você bate, ele é duro. Se você coloca a mão bem devagarinho, ele afunda. Isso, a gente adora, a gente gosta disso. E a gente escolheu esse projeto também porque achamos legal. Então, e não tem nada aqui. Isso não tem fogo e coisa, não é nada perigoso. A gente vai mostrar a erupção vulcânica. Primeiro, carbonato de sódio. Segundo, uma mistura de vinagre, água, leite, corante vermelho, corante amarelo. Você dá uma volta lá. E assim acontece a erupção vulcânica. A gente vai colocar a água no canudo. Vote 14 para prefeito, 1 vice, breve para vereador, 55888, junto com o seu voto. Aí a gente chacoalha para misturar com metal. A gente coloca a vela.
calor dele, tem umas gotículas aqui, fazendo essa água virar o vapor. Esse vapor vai dar uma força pro barquinho andar. Mas depois que ele entra com esse ar, entra no ar frio, ele volta a ser água. Essa água vai pra fora. Vai ter uma água que entra, dando choque térmico. Por isso que chama barquinho pop-pop. Ele vai dando uma parada pra entrar água onde aconteceu assim. Dona, a gente vai colocar o detergente. Depois nós colocar o vinagre. Depois Depois o corante. Não coloca o corante para modificar a cor. Pra modificar a cor? José, coloca o corante aí. Coloca o corante aí. Olha que bonitinho. Tainá! Aqui minha coca, Tainá! Nossa, a florzinha daqui até sumiu. Aqui, ó. Agora a gente mexe. Depois... Ficou muito claro. O que acontece? Coloca mais. Na vida real, as placas tectônicas se chocam e formando a larva saindo. E aqui no nosso é porque o bicarbonato ele é um produto químico que ele se junta com o vinagre e forma a produção. E por último nós colocamos o bicarbonato. Ai, gente, Com isso, devagar, ela vai se chocando mais e tá. Uau! É um prédio sustentável. Quando chove, a água acumula aqui em cima e desce tudo solicitando. Aí gera energia Primeiro, e é a gente está terminando algumas essa revelações, alguma contagem ali, tá? A gente está chegando bem. Por isso que a gente está pedindo para manter esse espaço reservado com a nossa equipe. O Orlando, acho que todo mundo conhece o Orlando, o idealizador do projeto, do Unitec, e também o idealizador da feira. Ele estava viajando e ele já está chegando de viagem, e daqui a pouco ele está para cá. Então a gente estava querendo pensar também, esperar a chegada dele, para ele poder estar juntando com a cerimônia da premiação. Então por isso que vai demorar mais um pouquinho, a gente tem que esperar a avaliação, a contagem dos votos e tudo mais. E assim que terminar, assim que o Orlando chegar, a gente já consegue começar a fazer a cerimônia de premiação. Também tem os lixos recicláveis e os orgânicos. Os orgânicos, Só mais um depois tempo, de então, pessoal, decompor, eu agradeço. eles vão para o Obrigado. jardim. E nosso prédio foi feito com tudo reciclável. Só isso. Um avião do Cristo que acabaram tacando fogo. E no lugar desse avião, eles colocaram a Nossa Senhora que está até lá. Daí, que acabaram, a senhora estava substituindo o avião que tacaram fogo. Essa é a água fria e essa é a água quente. Após colocar uma quantidade de gota de corante, você percebe que a água fria demora e a água quente vai mais rápido. Por quê? Porque as moléculas são aceleradas e é a água quente devagar. Isso se chama gasolição. A gente
aprendemos bastante com o português, aprendemos bastante, a matemática, a biologia e principalmente a ciência. Cachoeira do Mar. Nossa cachoeira do Mar. E o nosso objetivo é mostrar como que o pulmão vai ficando. Aqui é a fase inicial. Aqui vai ficando. Aqui já está grávida. Aqui está ficando. Daí assim vai ficar assim, ó. Tremezinho. Que é semelhante ao câncer do pulmão. E a fumaça vai descendo, caindo, descendo, pois a partícula da fumaça é muito pesada, mas ela sobe por causa do calor do fogo. E aí, porque o fogo é menos denso que o ambiente aqui fora. E aqui dentro a fumaça está protegida como eu posso dizer, das turbulências do meio ambiente. E passando por esse caminho, a fumaça vai desviando e vai saindo. Aqui é a caixa d'água e aqui é a torneira. Nós está tentando explicar como a água da caixa d'água chega aqui. Você reparar que tem um prédio embaixo. Tem um fluido que a bombinha puxa e vem até aqui. Depois que isso que essa água depois vem assim, tá? Aí embaixo eu consegui exatamente. Depois que ela tem uma Ao contrário de outras fontes luminosas, os átomos agem em conjunto. Então, é por isso que dá pra ver o laser de longe. O laser é só um, né? Porque são todos juntos. Já a luz, eles são tudo separado, ó. A luz espalha, mas tem um jeito de fazer com que o laser haja de um jeito que nem a luz, que ilumine tudo. Conhece o filme Star Wars? E para mostrar isso, nós fizemos Esse sabe de luz do filme Star Wars. Só que aqui tá muito claro, então não dá pra ver. Tá muito Daí- claro, não dá pra ver É, esse fenômeno físico. daí dá pra fazer igual acontece com a luz, porque a luz espalha. E quando nós estávamos Quando você fazendo... coloca o laser em lugar fechado, ele também espalha, que nem a luz. E quando estávamos fazendo o projeto, estávamos todos bebendo Guaraná. Então eu tive a ideia de pegar o copo e colocar o laser nele e dava para ver o percurso dele. Por causa do gás que tem nele, As partículas, as partículas dele passavam pelo gás e dava para ver. Só que agora também está muito claro, não dá para ver muito. O nosso projeto vai falar sobre a luz. E então, fizemos essa caixa de espelhos. E a gente também estudou que a luz é uma onda eletromagnética e que a sua velocidade é de mais de 200 milhões de metros por segundo. E nós fizemos essa caixa de espelho e demonstra um fenômeno físico chamado reflexão. Lá dentro tem pó de giz, e quando você assopra, as partículas do pó de giz se juntam e dá pra ver o percurso do laser. Tem que assoprar ali, ó. Isso acontece graças ao fenômeno físico chamado reflexão, que tem um ato de refletir as coisas. E foi Albert Einstein que deduziu que a luz são como pequenos pacotinhos de energia que são chamados fótons. A gente pegou o cimento da fralda, que chama poliacrilato de sódio. Aí aqui ele tá junto com o algodão ainda. A gente peneirou ele para ele ficar separado como se fosse uma areia fina. Aí como a gente acrescenta água a esse pozinho, ele absorve a água através da osmose, que é o mesmo processo que as células do nosso corpo absorvem a água, e ele transforma em uma espécie de uma substância que parece a neve. Ele absorve 100 vezes mais. Daí essa experiência pra gente falar do nosso dia a dia, como as mães que têm bebê, para ver o processo que a fralda faz até absorver
mesma que o do nosso corpo, da osmose, é só uma demonstração mesmo. Esse trabalho a gente transforma energia cinética em energia elétrica. O que a gente fez? Pegou um motor de rádio, só mudou a polaridade dele. Em vez de entrar energia e sair movimento, entra movimento e sai energia. Para girar ao contrário, ele gera energia. A gente usou um CD e um motor. Aqui a gente gravou um vídeo que durante a noite fica bem melhor para poder ver, né? Tá meio escuro. Mas eu acho que dá pra ver aqui durante o dia melhor. Você gira o CD, ele gera energia. É que tá muito pequeno mesmo, mas ele gera energia. Que deu pra pegar, né? Então é a base para um gerador de energia outro. Dá pra colocar uma hélice aqui, fazer um gerador eólico, uma bobina e injetar vapor. Dá pra fazer várias coisas. Dá pra se aplicar em academia. Mas a pessoa está lá praticando seu exercício, ele está promovendo a sua energia e assim podendo acender, ligar um rádio, que é muito usado em academia. Vai economizar e você vai estar utilizando de uma coisa que é você mesmo que promove, sem custo nenhum. Olha, depende. Eu acho que a gente deveria manter não, ter um limite. Ter um limite. É bom, mas também tem que dar tem que haver um equilíbrio, porque não adianta o carro receber mais do que ele pode suportar, senão vai entrar em crise, a economia vai quebrar, a economia do país tem que ser no mesmo nível. Só que não, tem que crescer a mesma proporção. Se cresce mais migrantes, tem que crescer a economia junto, porque senão acaba na crise. Eles vão manter. A infraestrutura do país tem que coincidir com a quantidade de pessoas que ele tem. A nossa é a importância do pH. A gente está mostrando como se mede o pH através do reagente do repolho roxo. A gente extraiu aqui o caldo do repolho roxo. Você rala ele, deixa ele descansando, uma solução você ferve. Ele vai soltar essa coloração. E depois a gente separou algumas substâncias para mostrar as cores que ficam. Quando é ácido, base ou neutro. Os líquidos de cores avermelhada, verde e rosa são os ácidos. E aqui a gente tem vinagre, limão, guaraná e guaraná cola. E aqui a gente tem o leite, que é neutro, e aqui é o sabão em pó, que é base. Esse é só para mostrar a tabela de cores, porque o nosso objetivo é mostrar a importância do pH do solo e da água. O solo, dependendo da acidez do pH dele, sofre alteração no plantio. De flores, como a orquídea, se ela for plantada no solo ácido, ela nasce azul. Se ela for plantada no solo base, ela nasce vermelha. Também tem a aveia. A aveia, se ela for plantada no solo abaixo de 5,5, as raízes vão ficar mais grossas e não vai crescer. Não vai prejudicar a plantação. E no caso das flores, também tem o caso da rosa. O solo tem que ser plantado em 6,5 a 7, para poder ter umas rosas bem bonitas. Assim como também a orquídea. A água que for regar a orquídea tem que estar entre 5,5 e 6. E o solo que for plantado a orquídea tem que levar em conta esses valores para não ficar ácido demais, para não prejudicar o desenvolvimento dela. Aí a medição faz assim, ó. Repolho. A gente vai usar um material aqui, quer ver, por exemplo, refrigerante. Aí a gente mexe. E ele já altera a cor. Aí por que o repolho roxo? É que o repolho tem uma substância na seiva que chama antocerina. É responsável por uma grande variedade de cores, folhas e não é necessariamente, não precisa fazer necessariamente com o repolho roxo. Qualquer fruta ou vegetal que tenha uma cor, solte um caldo mais avermelhado pode ser usado. Mas o repolho roxo tem é mais rápido o resultado do repolho roxo. Ele não mostra exatamente o valor do pH, mas já dá pra você orientar se ele é ácido, base ou alcalino. Assim como a água, o ar é um fluido onde as suas partículas estão em forma gasósa. O gerador eólico mais comum tem 3 partes: a fase do rotor, o eixo e o gerador. Quando o vento força a fase do rotor a se mover, forma a energia cinética. A energia cinética é captada pela fase e a fase complicada é o rotor. No rotor há um eixo. Quando o rotor gira, consequentemente o eixo faz
elétrica. Daí ela vai demorar pra namorar. Se tivesse uma porta constante, daí ficaria ligada. E também pelo fato de estar claro, né? Daí não dá tanto. E a energia solar ela é captada através das células fotovoltaicas. Essas células capturam os fótons contidos na luz solar e os convertem em elétrons, que é a energia elétrica. Uma estrela média e aí os planetas que no caso vem Desde 2006 foi considerado mais um planeta, então o planeta está em média de 4,5 milhões de anos. O sistema solar se encontra em galáxia com mais de 6 milhões de estrelas, em formato central. Obrigada. Meu grupo saiu de novo. Ampliada e completa do antigo Tamagotchi, que é o bichinho virtual japonês. Ao invés de ser a tela sem pixels, aqui elas são com as fotos dos bichinhos. O primeiro diferencial, bem visível aqui, é que você pode colocar o nome do seu bichinho. Por exemplo, aqui no caso eu coloquei lobo. Você também aqui vai escolher se ele vai ser um macho ou fêmea. E aqui tem as 4 opções de bicho. Você tem o lobo, pode ter o rato, a guia ou o peixe. Como eu nomeei o bichinho de lobo, eu vou colocar ele sendo lobo mesmo. Da última semana pra cá a gente fez algumas complementações no projeto. A gente adicionou, por exemplo, o fundo, que você pode colocar a seu gosto. Fora que agora as imagens, pode se ver aqui pelo rosto do lobo, agora são animações, são GIFs. A gente reduziu os timers para poder... para que a pessoa não fique esperando 2 horas para o bichinho sentir fome ou precisar ir no banheiro como era nos outros, aqui os outros eram portáteis. Outra coisa que a gente adicionou foi a possibilidade de maior interação entre o bichinho e a pessoa. Então, por exemplo, você clica no botão aqui, vai aparecer uma lista de perguntas que você pode fazer para o seu bichinho. Daí, essas perguntas é a pessoa que faz para o bichinho, mas a gente também fez do bichinho para a pessoa. Aí são questões de múltipla escolha de respostas. Dependendo da sua resposta, o bichinho pode perder ou ganhar uma vida. Porque aí vai depender se a resposta vai ser positiva ou negativa. Também cada resposta vai gerar um comentário diferente do bichinho. Então, por exemplo, se a pessoa é cuidadosa, a primeira questão aqui você coloca assim, que bom então, né? É uma pessoa carinhosa, você coloca mais ou menos. Então você se dedica um pouquinho mais. Você é distraído? Não sou distraído. Então que legal, você é atencioso com o seu pet. Qualquer animal adoraria ter você como dono. Essas respostas positivas são as que vão dar uma vida pro bichinho, vão fazer com que ele viva mais, né? Então é legal fazer as perguntas pro bichinho. Se você responder mal, erroneamente a essa questão, você gosta de mim? Se você responder errado, vai dar um problema. O jogo vai fechar, porque você falou que não gosta do bichinho. Tudo isso foi programado por Delphi. A gente fez no total mais de 1.200 linhas de código. 500 delas a gente fez ontem. A gente ficou programando até as 3h30 da manhã, mais ou menos, só para garantir que o jogo funcionasse bem sem dar erro nenhum. Também agora, enquanto eu estava sorteando, o integrante Vinícius, ele estava sem nada para fazer. O que ele fez? Ele fez um site aqui de brincadeira, um protótipo do site para a distribuição. Então aqui vai ter como fundo, como background, a tela, e aqui seria o link que a gente ainda não disponibilizou, mas ele já vai estar aqui para você fazer o download do bichinho. Quando a gente colocar, a gente vai deixar esse site mais completo, daí a gente pode
colocar o bichinho lá para fazer o download e pode disponibilizar para todo mundo. Aqui também tá o que ele fez agora. Em aproximadamente 1 minuto e meio. 1 minuto e meio o cara fez aqui de boa. E nessa música que tá passando, também fomos nós que fizemos um programa chamado FL Studio, que tem todos os tipos de instrumentos, tudo que for necessário para produzir a música. Então, absolutamente tudo que foi mostrado até agora, fomos nós que fizemos, não foi nada cópia, nada copiado da internet, pesquisado na internet, tudo foi bem da nossa cabeça. Até que as imagens foram desenhadas, colocadas no Photoshop, pintadas e depois colocadas no programa. Não teve nenhum tutorial, nenhum passo a passo, foi o estudo e a imaginação, né, para fazer e juntar tudo. Vinícius, fala aqui um pouco sobre o Delphi. Peraí, deixa eu ver. A source tá aqui? O Delphi é uma ideia de programação de Object-Pascal. Todos os códigos do programa são baseados em timers que definem cada ação do bichinho. Quando um timer acaba, tal ação é feita. E com base nisso a gente vai fazer as comparações e todo o programa é feito nesses loops. As comparações são feitas e todo o programa é executado com base nisso. E depois das comparações são carregadas as imagens e as diferenças gráficas do programa em si. Não tem muito mais o que explicar assim na parte de programação. A base é essa e tudo é baseado nisso, tudo, absolutamente tudo é baseado nisso. Nada muito mais segredo assim. Tá certo, já é o suficiente. Obrigada. A gente não sabia até então que o DNA ele era feito de proteína, basicamente proteína, que é adenina, timina, guanina e citosina. O DNA ele tem a capacidade, tem duas capacidades básicas, uma que é de replicar e a outra de manter informações. Através dele a gente pode saber muita coisa, o sexo do bebê, por exemplo. Supondo que o DNA, a célula do DNA tivesse um defeito, um erro. Como ele tem essa capacidade? Praticamente isso. Como ele tem essa capacidade? Esse aqui não. Como ele tem essa capacidade de replicar, ele vai copiando aquele erro que gera o câncer. Bom, esse aqui é Tá, obrigada. Ele não é espiral. Obrigada. Oi. Nosso projeto consiste em juntar uma bolha LC e nele nós criamos duas ideias. Uma ideia é a placa solar, que é uma placa limpa, caso e a outra é o sistema anfíbio, que é uma placa abaixo do carro que permite a ele nadar na água. É um carro que nada tanto em terra como em água e elétrico. E decidimos unir essas duas ideias porque cerca de 80% da energia solar que chega à atmosfera terrestre é absorvida pela água, pelos rios, mares e oceanos. Então, queremos um carro que pudesse aproveitar boa parte dessa energia. Então, queremos um carro que já subiu. Esse aqui é o comprimido que eu joguei. Tá certo, obrigada. Porque as primeiras perfis vai na verdade do centro. A maior contribuição deu aos árabes e aos europeus.
hoje em dia qualquer um pode ir na loja e comprar um perfume. Para fazer um perfume precisa de uma base de perfumaria, que vai o fixador e o álcool de cereais. E aí a essência, misturando os dois, vai ter um desse daqui, ó. Que é muito bom o cheiro, tem na canela. Normal. A gente traz o caldo do rebonemente, você rala ele, deixa ele descansando, ele vai soltar essa coloração. Depois a gente separou algumas substâncias para mostrar as cores que tem essa história do perfume, uma curiosidade legal que ela não era bonita, ela usava perfumes e por isso ela conquistava muitos homens, que os perfumes que ela usava se seduzia muito. Obrigada. O projeto é inventado porque você mesmo não usa botox com as pessoas. E reciclado porque você vai reutilizar as próprias trabalhos. Tem uma atenção, a gente usou uma garrafa de PET de 20 ml, pendurou a tampa e acaba gerando soro. Aí, entrando no medidor de soro, a gente regula a quantidade de água que sai da plantinha. As pessoas vão para os países do hemisfério norte. Vendo uma economia de água para quem não tem espaço socado no seu melhores condições. Alguns vão para trabalhar e outros... Tem dois tipos de energia elétrica e a magnética. No século XIX, por isso que é muito famoso. Eles descobriram que cada fio tinha de eletricidade dentro. O fio, você controla a quantidade. Aqui ele está medindo a eletricidade que tem dentro do fio. E com a aproximação do ímã, essa energia se torna negativa. Isso. Tem que ser do outro lado. Isso. Isso. Do outro lado, vira ele todo assim. Ela se torna negativa. Também outros físicos muito importantes, como Lenz, descobriram que a aproximação do ímã faz com que a nossa energia se torne negativa. Se tivesse dois perfumes da mesma espécie, nós poderíamos acender uma lâmpada a partir dessa energia. E também do sistema digestório humano. O alimento ele sofre o processo da mastigação, depois passa pela faringe, que é o nosso funil, pelo esôfago, que é a nossa mangueira, e nesse caso a água aqui está representando a saliva, que ajuda neste processo. Chegando no estômago, ele sofre o processo dos movimentos peristálticos leves, que ajudam na queda das proteínas. E ainda no estômago ocorre a fermentação, que ajuda neste processo, que é ocasionado por uma enzima chamada sulfase. Depois disso, o alimento passa pelo intestino delgado, onde são absorvidos água, sais minerais, proteínas, tudo que precisamos. O que não é aproveitado passa pelo intestino grosso e é eliminado para o meio externo através do ânus. O alimento é sobre degelo colorido, no caso aqui é suco de jabuticaba que a gente congelou só. Não tem nada de especial, é simplesmente algo de decor. Aí você coloca na água, no caso, né, no óleo aqui, essa parte é óleo, e esse aqui no fundo é o gelo já derretido, e ele vai começar a descongelar. Só que, então, os átomos, eles, durante o momento que eles estão sólidos, eles são muito mais juntos. E eles começam a descongelar, eles vão se separando. E aí o descongelamento ele fica dessa forma oval, que ele vai formando aqui dessa forma de bolhas. E depois de um tempo, o gelo ele tem dentro dele uma certa quantidade de ar, meio que concentrado no meio do gelo. E quando esse gelo vai descongelando, esse ar sai de uma vez só, aí ele abre um buraco, que é semelhante aos buracos que tem recentemente nas camadas de geleiras. Então, nas calotas polares.
maiores no caso. E ele vai formando esses buracos, que é uma versão miniatura nesse caso. Aqui eles já começam a formar alguns buracos, mas eles estão pequenos ainda. E essa aqui é a segunda parte. A gente vai usar 2 comprimidos de agente ácido que a gente vai jogar nele, onde que a liberação do gás carbônico sobe para a atmosfera, levando parte da água junto, dando esse efeito de lâmpada de lava. Certinho? E daí, conforme o tempo, vai tendo desgaste do comprimido. E é quando ele sobe para cima, quando ele se torna mais leve que os dois. Como aqui nesse caso, os comprimidos, 2 pedaços. Aqui, ó. Certo.